Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Canal do YouTube, onde toda quinta-feira, às 19 horas, sobe um vídeo novo para você, falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, tudo que envolve este cenário de gerenciamento do envelhecimento. Estamos comemorando há algumas décadas o aumento da expectativa de vida. Eu vejo muitas pessoas felizes com isso. Eu, particularmente, sou meio reticente, porque a informação dada pela metade, muitas vezes, ela pode trazer talvez um certo conforto, um certo alívio, né? Porque quando a gente fala, a gente está vivendo mais, olha que gostoso. Mas e aí? Será que estamos vivendo mais ou sobrevivendo mais? A gente percebe que muitas pessoas não conseguem chegar ao final da vida com qualidade de vida, com autonomia. Eu, por exemplo, na minha família, já cansei de falar aqui nas minhas redes sociais, nenhum avô meu conseguiu chegar ao fim da vida com saúde. Teve amputação, teve pessoas vegetando na cama, teve doença de Alzheimer. Então, há um certo tempo, eu escolhi ser autor da minha própria saúde, não contar com o destino, com a sorte. Eu não sou um cara que tenho sorte. Aliás, talvez eu tenha, mas eu aprendi o que é a definição de sorte. Sorte é aquilo que a gente consegue quando a gente tem dedicação, disciplina, empenho, foco e conhecimento. Não adianta ter disciplina, ter foco, se a gente não tem conhecimento. Aí é que entra este canal de YouTube, esse meio de comunicação, para levar para você todo o conhecimento necessário para que você possa, ao longo da vida, gerenciar o seu próprio processo de envelhecimento e não ter que contar com essa tal de sorte. Bom, para isso, toda semana trago aqui um convidado que, de certa forma, agrega, comunica na vida de vocês. Já trouxe médico, nutricionista, dentista, preparador físico, terapeuta. Olha, pessoas que foram exemplo de sucesso na vida, que venceram, que superaram doenças, que superaram obesidade. E para hoje eu tenho um convidado aqui que vai falar sobre um tema, eu acho que necessário, fundamental para um momento onde nós não encontramos mais uma sala de aula com adolescentes, onde pelo menos a gente não tenha 30% desses adolescentes medicados para qualquer condição neurológica, que seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH e outras patologias que a gente vai falar aqui hoje. Bom, mas para isso eu quero começar esse nosso vídeo de hoje agradecendo você, nosso espectador, nosso seguidor, que fica aqui até o finalzinho para dar o like, para dar aquele comentário. Já te botei na responsabilidade. E se não der para ficar até o finalzinho, porque, sei lá, está assistindo esse vídeo tarde da noite, amanhã você volta e finaliza. É importante chegar até o final, porque no finalzinho aqui também a gente sempre tem aquela dica de livro, dica de filme, para ajudar você nessa trajetória de busca de conhecimento. Agradecendo também os nossos convidados. Deixa eu ver o que eu tenho na mesa aqui hoje. Eu gosto de pegar sempre algum suplementinho que seja do meu uso. Ó, de todos que estão aqui, o meu preferido, esse potencializador de cérebro, como o papo hoje é sobre cérebro, então brainstorming, porém, entretanto, esse não é o meu preferido no sabor. Eu gosto do brainstorm de caramelo, que eu bato com aguinha quente no liquidificador ou no mixer, faço um cafezinho.
de tarde. Bem gostoso, bem saboroso, super indico. Assim como indico todos os produtos da Essential, que é a nossa marca mãe patrocinadora aqui. Também Aqualife Group, o grupo de água mineral, e não só água mineral, né? Água limpa, vou chamar assim, porque eu comecei a usar os filtros da Aqualife achando que era só um filtro de água, quer dizer, não só mais um filtro, sabia do poder terapêutico da água, mas aí acabei descobrindo que a Aqualife tem filtro de água para chuveiro, filtro de água para piscina. Os caras estão tomando conta do mercado da água, sempre com, obviamente, produtos de qualidade. Então, gratidão aos nossos apoiadores. Vamos lá, chega de enrolar, chega de churumelas. Vamos botar nessa mesa aqui, então, o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Roxo, neurologista, e aí eu vou completar, né? Integrativo. Gosto de usar essa palavra, que não é uma especialidade da neurologia, e sim uma forma de enxergar o ser humano como um todo, né? Porque eu gosto muito das palavras do Dr. Walter, que é o nosso cardiologista, o mesmo sangue que passa no cérebro, passa no coração, passa no intestino, inclusive isso é um problema, né? Porque se ele passa no intestino, a depender de como está esse intestino, a gente sabe que esse cérebro vai estar vulnerável a isso também. Então, a tua visão dentro da neurologia de ampliar a tua linha de atuação e hoje ter esse olhar mais sistêmico é que fez com que você fosse convidado para estar aqui nessa sala de podcast hoje. Então, muito obrigado pelo convite e seja muito bem-vindo. Doutor Samuel, é um grande prazer. Não, Samuel, o doutor é um cara velho. É um prazer enorme estar aqui, eu te acompanho já faz tempo, conheço teu trabalho e é uma das pessoas que inspira essa geração de médicos que está começando, não faz muito tempo, né, que a gente atua com essa visão integrativa, visão funcional da medicina, que é uma visão, uma premissa que deveria ser de todos, a gente sabe que de fato não é. Eu fui professor de faculdade por quase 7 anos, e eu sei que na formação a gente não tem isso, isso é uma lacuna importante, mas felizmente nós temos visto cada vez mais profissionais buscando uma visão mais integral, mais ampla, e buscando escutar de fato o que as pessoas precisam, né? E introduzir mudanças de estilo de vida, introduzir o que vai proporcionar uma longevidade mais saudável. Essa é a visão da neurologia funcional integrativa, é isso que eu faço hoje no meu dia a dia, e é um prazer enorme ter. Graças a Deus eu digo que eu mudei a minha forma de atuar na neurologia desde que eu concluí a minha residência para hoje em dia. Então, essa mudança foi fundamental para hoje eu conseguir fazer o que eu faço. Obrigado pelo convite. Que isso, rapaz. Nós que te agradecemos, mas eu vou te falar uma coisa. Você é um cara que tem a minha admiração por um motivo muito maior do que simplesmente ter ido para a neurologia integrativa. É fazer uma neurologia que promove saúde em Caxias do Sul, uma cidade com cultura italiana, onde galeterias e casa de massa, macarrão, é o passatempo do caxiense de final de semana, que inclusive, né, para quem não sabe, eu não escondo isso, eu honro a minha tradição, mas eu sou de Caxias do Sul, eu nasci lá, eu morei lá, e as poucas vezes que eu consigo voltar lá para visitar a família, eu encontro uma dificuldade imensa quando tem que comer fora lá, né? Então, você está fazendo um trabalho, assim, é quase como você tirar o pão de queijo do mineiro, tirar a carne vermelha do gaúcho, é tirar a comida italiana do caxiense, né? É nadar contra a maré, né? É, exatamente. É difícil isso lá. Saúde. É nadar contra a maré. A gente vê que o dia a dia, uma reunião de família em Caxias do Sul é sinônimo de massa, galeto, de glúten, de pudim, quando sagu. Pudim, sagu. Quando sai para comer em algum lugar, ou é uma galeteria, ou é massa, ou é pizza. Então, a alimentação cotidiana na Serra é uma alimentação farta e de qualidade muitas vezes duvidosa. E isso é um dos hábitos que a gente tenta mudar bastante, justamente para mexer nesse eixo intestino-cérebro, que é uma das coisas que eu gosto muito de explicar para os pacientes, tem gente que nem sabe disso. E eu sei que tu fala muito disso, a importância do intestino. É chocante quando a gente se depara com alguém que ainda não ouviu, pelo menos, a frase, né? O segundo cérebro do corpo. Então, as mídias sociais, a internet, de forma geral, ela traz muita informação e, às vezes, é muito difícil da gente conseguir filtrar. E para os pacientes que não têm
às vezes um conhecimento técnico, eles precisam ter um profissional de confiança. Mas é difícil filtrar o que é, eu digo, o que é groselha do que é verdade, né? Mas as mídias sociais e a internet, elas trazem muito conhecimento e hoje, felizmente, os pacientes chegam no consultório. Duas coisas, né? Eles chegam no consultório muito mais com uma autonomia muito maior da sua própria saúde e também eles não aceitam mais aquele argumento, falso argumento, muitas vezes, do médico, da premissa de que o médico sabe tudo, e eles consultam com alguns profissionais que muitas vezes percebem que uma lacuna de capacidade de orientações ou de uma abrangência de atuação. Então, eles vão procurar profissionais com uma visão integrativa, funcional, e é por isso que cada vez mais pessoas têm buscado esse tipo de atendimento. Adorei o que você falou, porque sabe que eu me sinto, às vezes, assim, até na medicina, como o Mr. M, que tinha no Fantástico, né? Lembra? Lembro. Que ele desvendava os segredos dos Isso. mágicos, né? Eu não desvendo nada, algo que só que eu sei, não, bem pelo contrário, mas o que eu comecei fazendo sem querer e que hoje está se tornando quase que o meu maior objetivo de vida é empoderar o paciente, dar munição para ele não mais cair naquela lorota dentro de consultório, que é o jargão mais utilizado por médicos que não estudam, que é o seguinte: isso não tem embasamento científico, né? Quando o médico ele era apertado, espremido, e ele não sabia a resposta, ele usava isso. Ou né? pior ainda, que diz assim, não, o médico aqui sou eu. O senhor tem que obedecer. Não, daí esse é um pouquinho pior, esse é o que tem o ego um pouquinho maior, né? Prepotência, arrogância, mas quando ele pelo menos tinha um pouquinho menos de ego, ele fala assim, não, isso não tem prova científica, né? E daí hoje a gente pega o jargão esse usado, a gente vai lá e busca no PubMed, no Google Acadêmico, onde for, tem pelo menos uns 700 artigos científicos mostrando a veracidade daquela informação que foi ouvido dentro do consultório, que não tem prova científica. Com certeza. Eu ouvi isso essa semana, de um paciente que foi consultar um outro médico da mesma especialidade, e muitas vezes é curioso até, porque os médicos que não têm, muitas vezes que não... o que eu digo assim, né, eu fui professor de faculdade, e acho que na tua experiência deve ter sido semelhante, porque eu não conheço uma faculdade diferente no Brasil. A gente recebe um conhecimento, de forma empírica, eu digo para os pacientes, para quem me pergunta, mais ou menos assim, a gente recebe mais ou menos 70%, 60%, 70% do conhecimento médico, é o que está nos livros texto. Uhum. E existem pessoas brilhantes na medicina, muito mais inteligentes do que eu conheço, e que seguem sendo brilhantes nesses 70%, e que não olham para fora. O que quer dizer isso? Não quer dizer que não existam os outros 30% que são conhecimentos validados cientificamente, clinicamente, ou em ambos, né? Mas simplesmente não olharam para fora. Então, esses médicos, eles seguem sendo muito bons naquilo que eles fazem, mas a gente também precisa desses outros 30%. Inclusive, esses outros 30% hoje estão contemplando uma necessidade muito maior, até que estava reprimida, porque não tinham profissionais para atuar nesses 30%. Felizmente, somos cada vez mais. Eu vou até completar que eu diria para você que esses 30% é o que a gente fala de medicina da saúde. 70% é da doença. É entender a doença. Isso aí. Né? E eu já me deparei várias vezes no consultório com um paciente que está chegando, assim, porque eu tenho dois tipos de paciente. Aquele que chega para mim, que ele já assistiu 700 e tantos vídeos que eu publiquei e ele já entendeu o mecanismo, ele já entendeu que, na verdade, falando assim, meio que ludicamente, mas doença não existe, o que existe é ausência de saúde. E esse paciente já entendeu. Mas tem o outro que ou alguém mandou ele consultar comigo, a esposa mandou ele vir comigo e ele não tem esse conhecimento, geralmente. ou ele chegou até mim porque ele viu um vídeo meu, sei lá, ele recebeu um diagnóstico de gastrite. Ele foi para o Google procurar sobre gastrite, viu um vídeo meu sobre gastrite, gostou do conceito e veio. Mas não tem todo aquele resto do conceito e tal, né? E aí eu me deparo com algumas situações onde o paciente tem uma patologia e ele fala para mim, não, mas olha só, eu consulto com a maior autoridade do Brasil, eu vou para São Paulo, no Albert Einstein, para consultar com a maior autoridade do Brasil nessa doença. E naquele momento, meu maior desafio é o seguinte, como é que eu falo
para este paciente, sem que eu pareça arrogante ou prepotente ou sabichão, que talvez realmente esse médico dele sabe tudo sobre a doença dele, mas que talvez não saiba nada sobre um corpo saudável e como melhorar a saúde do corpo para que essa doença que está se manifestando ou se cure ou diminua a sua expressão, né? Porque a gente tem muitos casos de médicos no Brasil que são referência em alguma doença. Uhum. Aí o que acontece? Naquele momento, ele passa a estudar só sobre a doença e como usar recursos, geralmente medicamentosos, para o resto da vida manejar aquela doença. E aí vem o grande objetivo da indústria farmacêutica, né? Não deixar você morrer e não deixar você se curar, para que você seja um refém do remédio para o resto da vida, né? Claro, não estou dizendo que toda doença tem cura, mas eu acredito que toda doença pode se beneficiar de uma melhora da saúde corporal. De um organismo mais saudável. Né? E muitas das doenças que a gente vai falar aqui hoje, e vamos começar até falando uma coisa muito comum, autismo. Uhum. O autismo, que vem crescendo a passos galopantes, né? Até a década de 60 era um autista para 10 mil pessoas, 1980 um autista para 2 mil pessoas, 2018 um autismo para 34 pessoas e agora não me lembro, 2000... A última que eu tenho, o último dado era um para cada 30, alguma coisa assim. O que eu tinha era 34, já é 30 então. É. E tem uma estimativa para 2035, um para cada 4. Né? Então, assim, aí, claro, os otimistas falam, não, mas é porque no passado nós não tínhamos habilidade para diagnosticar. Cara, eu até acho que isso pode ter algum fundamento, mas eu não acho que isso justifica de 1 para cada 10 mil para 1 para 4. Não é que super habilidade é essa que a gente descobriu. Existe um padrão que vem sendo a causa disso, mas mesmo no autismo, que não sou neuro, não sou psiquiatra, mas o que eu percebo? Porque eu tenho alguns pacientes autistas. Cara, eu percebo que a mudança do estilo de vida diminui o grau do autismo. Às vezes o cara sai do grau 3 para o grau 1, e inclusive eu já tive paciente meu com filho autista, com diagnóstico de autismo, que quando voltou para uma segunda consulta com o especialista em autismo, o cara falou, eu acho que ele não tinha autismo. Não era autismo, era um comportamento de uma coisa que eu quero muito que você traga aqui depois, o conceito da neuroinflamação, e que recebeu um diagnóstico de autismo. O próprio, um grande especialista em autismo, ele mesmo botou em prova. E será que eu acertei no diagnóstico? Porque a criança já não tinha mais aquele comportamento. Então, já joguei a bomba para ti aqui, já trouxe uma doença que é a maior preocupação dos pais hoje em relação, né, a como diminuir o risco de ter um filho com autismo. O que você explica? Como é que você explicaria para nós esse aumento tão expressivo de diagnóstico de autismo? Já é um dos assuntos mais polêmicos e interessantes, a gente vai começar Já falando. Joguei a bomba aqui. Vamos lá, a gente está aí para isso. Então, existem divergências entre os especialistas, como tu comentou, mas o que se fala do autismo? Obviamente, evoluiu a nossa capacidade de detectar autismo. Hoje, o diagnóstico do autismo é possível de ser feito a partir dos 2 anos de idade. E se a partir dos 3 anos uma criança com um transtorno de espectro autista não tenha sido diagnosticada, isso já pode ser considerado uma falha diagnóstica. Então, entre os 2 e 3 anos de idade já é o período em que o diagnóstico pode e preferencialmente deve ser estabelecido, justamente para a gente poder proporcionar todo o atendimento necessário, né, para o autista, porque a gente sabe que as crianças, claro que depende o nível de suporte, depende o grau do autismo, mas pode variar desde algumas horas até 20 horas por semana. Né? Mas tem uma outra coisa que me chama muito a atenção, que é o que tu comentou, que são riscos agregados do ambiente. Tá? E aí, quais são esses riscos? Por que o autismo está crescendo tanto e segue com essa tendência de crescimento na população? Por exemplo, o uso de medicações. A gente sabe que existem... Enfim, a medicina vai evoluindo, a gente vai entendendo bem. Por exemplo, um dancetrona que era indicado em grávidas, hoje não se pode usar. Existem vários exemplos de... inclusive, fases, épocas da medicina em que algumas medicações foram usadas, eram indicadas, e que depois foram retiradas justamente porque
se percebeu que crianças nasceram com malformações. Isso é assim que a medicina evoluiu. Mas o que a gente vê? Por exemplo, um tempo atrás eu fiz uma postagem falando sobre o paracetamol. Tá? E o paracetamol é uma das medicações mais que sempre foi. Eu aprendi assim na minha faculdade, acredito que tu tenha aprendido isso também, que o paracetamol é indicado para grávidas, para dor, para febre, enfim, para desconfortos. É É paracetamol. o mais banal dos medicamentos. Isso, Né? né? É melhor que qualquer outra coisa. Não, qualquer coisa eu tomo um paracetamol. E esses tempos eu fiz uma postagem de que o paracetamol aumenta a chance de, quando usado por um período mínimo durante a gestação, que não é um período muito grande, mas ele aumenta a chance, que é em torno de 20 dias, né? Usar 20 dias de paracetamol ao longo da gravidez. Ele aumenta a chance, está associado com um risco de 20 vezes mais de a criança nascer com autismo e de 5 a 8 vezes, alguma coisa assim, de a criança ter TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E quando eu postei isso, eu recebi várias mensagens de alguns ginecologistas, pessoal que não tinha esse conhecimento, e me questionando, dizendo, olha, mas da onde tu tirou isso? Porque está indicado. Enfim, eu postei lá, mostrei. Dois estudos muito grandes, 2 estudos, meta-análise, revisão sistemática, estudos com centenas de milhares de pacientes. E falei assim, além desses estudos, isso é algo que quando a gente está fazendo, a ciência, ela precisa de atenção, a observação é o primeiro aspecto de um bom cientista. Acho que como médico interessado, nós somos cientistas também. Precisamos disso, né? Exato. Então, quando a gente observa que o autismo está crescendo muito em incidência, a gente tem que tentar entender de onde está vindo isso. Então, assim, não é só da questão da qualidade do refinamento do diagnóstico, porque não ia ter um aumento absurdo como teve, isso é lógico. Tá? Então, assim, existem questões relacionadas a poluentes ambientais, a contaminação por metais pesados, a medicações, estilo de vida disfuncional, possivelmente possa ter relação a estresse, aumento do cortisol, algumas coisas assim, mas principalmente medicações, metais pesados e poluentes. Eu acredito que essas são... E polimorfismos que estão vindo a cada geração, né? O nosso corpo ele vem vindo com cada vez mais falha de polimorfismo, né? O próprio metiltetraidrofolato redutase, que é um polimorfismo que, se você dosar nas mulheres hoje, cada vez tem mais. A heterozigose é extremamente comum. Exatamente. E aí você está dando ácido fólico para a tua paciente tomar antes da gestação. A minha filha tem. Tem heterozigoto. Aí, ó. Tem. Eu hoje fico chocado quando eu vejo ainda uma paciente que quer engravidar tomando ácido fólico, assim, sem ter feito. Claro, eu nem faço exame de heterozigose de MTHFR, eu já dou metilfolato, o ácido folínico, mas se eu fosse dar o ácido fólico, sei lá, porque eu quero muito, pede um exame de polimorfismo, né? Mas eu te cortei, vai lá, continua. Não, o que eu estava falando, então, em relação ao autismo, tem toda essa questão, não só, acho que não é nem o principal, a questão do refinamento diagnóstico, mas principalmente a incidência desse... É um estilo de vida disfuncional, como eu digo para os pacientes. Esse estilo de vida disfuncional, ele é responsável por situações que inflamam o intestino, que causam neuroinflamação, que causam deficiência de sono, que causam estresse crônico, que mudam o nosso ritmo circadiano. Além disso, exposição a medicações, não só o paracetamol, cada vez mais medicações, as pessoas se automedicam. Tudo isso tem relação com o autismo, além da questão de facilidade de diagnóstico. Então, hoje o autismo está cada vez mais comum e não é uma causa, não são 2 causas. E quando a gente entender que a gente pode, mudando o nosso estilo de vida, melhorar ou reduzir a incidência de autismo, não só de autismo, mas de doenças neurodegenerativas de forma geral. As pessoas perguntam sobre Alzheimer, às vezes com receio de por ter uma avó que teve Alzheimer também, só trazendo esse contexto, de terem Alzheimer. Eu digo, olha, o Alzheimer genético ele é no máximo 1,5%. E a genética do Alzheimer, ela contribui para mais ou menos 30% dos casos. O resto é rotina disfuncional, é um estilo de vida doente. E é isso que a gente precisa buscar, né? Proporcionar saúde, evitar que o incêndio aconteça para depois apagar o fogo, né? Antes de o incêndio acontecer, que é o que a medicina tradicional, talvez a gente possa chamar... Não, eu sei que não é tradicional e eu concordo com isso, porque tradicional é o que a gente faz hoje, que era uma vez,
né? É o antigo. Exato, mas resgatando essa tradição da medicina. Então, a medicina convencional que a gente aprendeu na faculdade, ela espera acontecer o incêndio para apagar o fogo, na maioria das vezes. E o que a gente busca hoje é trazer saúde, é proporcionar um cérebro, eu faço isso, proporcionar um cérebro cada vez mais saudável para que a pessoa possa esticar ali uns 10 anos de vida com qualidade de vida, talvez lá na frente. Isso é perfeitamente viável. E isso é o que deveria ser feito, né? Como você começou bem falando, né? O médico, por definição, a minha definição de médico, pelo menos porque eu escolhi ser médico, é para ser promotor de saúde, né? Promover saúde. E hoje, eu faço alguns testes dentro do consultório, faço algumas perguntas para os pacientes para entender em que nível que ele está de conhecimento sobre medicina. E eu pergunto, qual é a função do médico na sociedade? Quase que todos falam, tratar doença. Porque ficou Tá enraizado, estigma, né? né? Eu falo, cara, se médico seria tratar doença, dentista seria arrancar dente. E assim, eu digo que eles não estão errados, porque a amostra que eles têm, o que Sim, eles veem... É o que eles enxergam. É o que... Claro. Se a gente se forma na faculdade com essa visão de que a nossa função na sociedade é essa, por que o paciente não vai também enxergar isso, né? E eu vejo... Eu não sei como é que é a tua relação com os teus colegas e quando você despertou assim para trabalhar com uma forma um pouco mais preventiva ou curativa, qual é a tua resistência, como é que teus colegas te enxergam em relação a isso, mas eu sou visto como uma ovelha negra, assim, sabe? Uhum. E aí eu paro e penso assim, mas eu não falo nada que não seja, em primeiro lugar, o óbvio. E segundo, eu não oriento absolutamente nada que não seja bom, entendeu? Porque, sei lá, se eu estivesse inventando umas terapias, eu vou falar assim, ó, para você melhorar da tua dor de cabeça, você tem que deitar numa madeira cheia de prego pontudo e fazer sangrar tuas costas para gerar uma inflamação local. Não, cara, eu digo assim, olha só, vamos tomar mais água, vamos fazer mais esporte, vamos dormir mais cedo. E onde é que a gente passa a ser visto como um médico que parece que fugiu, que desistiu de ser médico? Sei não, nem médico é. Poxa. Eu ouço bastante coisas assim também. Você ouve? Assim, Caxias do Sul é uma cidade que tem... É uma cidade que, embora tenha mais de 500 mil pessoas, eu adoro Caxias do Sul, não sairia de lá. Mas a mentalidade ainda demora um pouquinho para as pessoas assimilarem algo que muda, algo novo. Isso não que seja uma novidade. A gente faz coisas que, muitas vezes, eu digo assim para os pacientes, se tu entrar no mercado, comida é o que a tua bisavó reconheceria como comida. O que ela não reconheceria não é comida. Então, assim, são coisas que a gente não está inventando, né? Assim como tu falou. E não só não está inventando, como está orientando as pessoas. Eu digo também para os pacientes que o uso de, não só medicações, mas de fitoterapia, de suplementação, isso muitas vezes é uma ponte entre esse momento atual e um momento em que ele vai ter hábitos novos e vai construir uma vida nova. Sim. Porque a grande ideia é de empoderar o paciente, de proporcionar ao paciente conhecimento, a pessoa que está ali, conhecimento para que possa ser o próprio gerente da saúde e consiga direcionar melhor o seu caminho. E quando a gente começa a tomar um caminho diferente como esse, até a história, assim, a forma com que eu comecei a seguir por esse caminho, eu sempre fui um pouco... eu gosto de uma provocação, assim, um desafio, né? E eu, só para entender, né? Eu concluí a minha residência em 2015 e 2016 voltei para Caxias. E de 2016 até durante uns 5, 6 anos, eu atendi em consultório, fiz uma medicina convencional, mas eu não voltava para casa satisfeito, porque eu sabia que eu não estava entregando o que eu poderia e nem o que eu gostaria, e nem o que os pacientes merecem. Então, fantástico. Essa provocação, isso foi o que me incomodou. E eu trabalhava com outros colegas, nós tínhamos um grupo, enfim, mas eu já não estava satisfeito com aquilo. Então, eu comecei a buscar um caminho diferente. Eu sempre gosto disso e estudo, e sou autodidata nessas questões. Não é nada fora do comum que eu estou falando, mas eu aprendi a estudar sozinho, então comecei a estudar, a buscar conhecimento na área de saúde integrativa.
medicina funcional, e existem inúmeras publicações, não só no PubMed, mas por tudo, né? A medicina funcional integrativa é a promoção de saúde, né? Não é o tapa-buraco, não é o apagar incêndio, é promover saúde para que o incêndio não aconteça. Então, eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento na área neurológica, que é a minha área de atuação. E esses conhecimentos, desde então, eu estou estudando isso e vou estudar até morrer, provavelmente, espero. Eu estudo muito isso e eu consegui aprender, entender dentro dessa saúde funcional integrativa, que é toda aquela medicina fora do livro-texto da faculdade, que eu te comentei antes, e que nós não aprendemos na graduação, e nem por isso os médicos que não sabem isso não são bons. Eles se complementam, mas eu vejo essa nossa medicina funcional integrativa como fundamental, porque ela é uma premissa da medicina que não era exercida. E que sempre... Era muito tempo atrás, né? Eu não vivi isso, não vi isso. Não, também não. Mas era assim, mas ela é muito necessária. Então, acho que é por aí. A gente precisa buscar muito mais a promoção de saúde. Agora eu me perdi até o que eu estava falando, dei tanta volta aqui que eu... Não, vamos lá, mas eu já tô com o gancho aqui, porque você tocou numa palavra aí que acho que a gente precisa abordar, Alzheimer, Boa. que é o segundo grande medo das pessoas, né? Mal do século XXI. Como o Dr. Walter fala, né? Ele diz, cara, é muito ingrato ser cardiologista, porque as pessoas não têm medo de infartar. O homem, principalmente, ele tem em primeiro lugar o medo dele, sabe qual é o maior medo do homem? O maior medo do homem depende da faixa etária. Não. Tá. Indiferente. O maior medo do homem é broxar. Tá. Disfunção erétil. É o maior medo do homem. É não comparecer no sexo. Incrível isso, né? Que não devia ser isso, Sim, né, cara? sim. O maior medo que o homem tem é ter uma disfunção erétil. E o segundo, e aí entra em homens e mulheres, é o Alzheimer. É o medo de esquecer, de ficar demente, né? E a gente vem percebendo que daí, claro... assim como o autismo, a gente fala sobre uma melhora na capacidade de diagnóstico e tal, tá, mas o Alzheimer a gente tem que admitir que ele aumentou com o aumento da expectativa de vida, né? Enquanto a gente morria aos 60 anos, nem se falava em demência tipo Alzheimer, se falava em outras demências, demência por hipotireoidismo, por falta de B12, por sífilis, né? Por anemia, mas... Com o aumento da expectativa de vida, a gente conheceu uma doença que é um tipo, né? Ela é uma das formas de demência. E hoje as estatísticas mostram que a cada 2 pessoas que viverem mais de 80 anos, uma terá Alzheimer. Então, assim, um casal que passar dos 80, um deles vai cuidar do outro. Então, isso é muito forte, é uma estatística muito forte. E, ao mesmo tempo, como você disse, é uma coisa muito linkada à genética, e que se a gente parar para analisar cientificamente, a genética não sentencia você a ter uma demência tipo Alzheimer, né? Tem muitos livros best-seller, O Fim do Alzheimer. Acho que até que é do Dan Biltner, O Fim do Alzheimer, não tenho certeza. Eu acho que o nome do autor é outro agora, não vou me lembrar, mas é um americano. Enfim, livros que trazem, como tudo que a gente fala, o tal do estilo de vida como fator determinante. Isso. E na tua prática clínica, assim, você tem atendido muito paciente com Alzheimer? Eu atendo, atendo muito paciente com Alzheimer, atendo muito paciente com o chamado pré-Alzheimer, que é o comprometimento cognitivo leve, que é uma forma ainda anterior à doença de Alzheimer, que mais ou menos 30% a 40% vão evoluir para o Alzheimer, mas não a maioria. Atendo pacientes com outras formas de demência também, demência vascular, demência mista, enfim, são demências outras um pouco menos comuns. Mas o Alzheimer ele é muito, muito frequente e é um grande medo das pessoas. É chamado mal do século, né? Mal do século XXI. As pessoas, muitas vezes por verem, e quase todo mundo já presenciou ou já vivenciou ou conhece alguém que teve um familiar próximo com Alzheimer, porque hoje é muito frequente essa doença justamente pelo envelhecimento da população, mas também pelos fatores que levam ao Alzheimer serem fatores muito presentes e ele ser uma doença muito mais relacionada ao estilo de vida do que à genética. Quando eu digo
isso para os pacientes quando eles vêm consultar. Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, que vêm consultar ou primeiro trazem o pai ou a mãe com Alzheimer, aí depois vêm consultar por medo de ter Alzheimer. É muito comum isso. Super. Eu não sou neuro e passo por isso. Porque é super frequente, né? É uma doença Porque é a muito dor, comum. né? Exato. É a dor. Eu estou vendo que existe. Eles estão vendo. E quando vê perto, vê, opa, não é uma coisa que só acontece com os outros, pode acontecer comigo também. Agora, o Alzheimer puramente genético, ele é responsável por 1,5% dos casos no máximo. Esses pacientes, que são alguns polimorfismos já bem caracterizados, a pessoa que nasce com essa genética, ela praticamente certo vai desenvolver Alzheimer, mas é 1,5%. Que é a APOE ali. E esse é 1,5%, né? APOE4, aquela... Mas, ainda assim, as pessoas que têm o gene APOE4, eles podem nascer com esse gene, que é o gene do Alzheimer. Existe um estudo, inclusive, que comparou pessoas APOE4 com indivíduos que não tinham APOE2 ou 3 e com um estilo de vida muito pior. E a incidência de Alzheimer foi maior nesse grupo. Mas eu super acredito, porque é uma doença do estilo de vida. Exato. O que os trabalhos estão trazendo hoje, grandes estudos com centenas de milhares de pacientes, eles trazem essa observação de que a genética ela contribui para até 1/3 dos casos de Alzheimer, mas ela contribui, porque a gente pode silenciar ou evidenciar a nossa genética. Isso é chamado de epigenética. A gente consegue, na maioria das vezes, pelo nosso estilo de vida, e aí são fatores muito simples, mas nem tanto, né? Às vezes, muito simples, as pessoas acham que é tomar um comprimido, ao invés de mudar o estilo de vida, né? Muito mais fácil, né? A definição de simples é relativo, né? Então, vem ali, é muito simples, tem que usar... Enfim, a gente vai falar sobre alguns casos, eu acho. Tem alguns exemplos que até assustadores, assim. Mas são coisas que deveriam ser simples, né? Diminuir tela, dormir bem, se alimentar de forma saudável. Isso, às vezes, é muito mais complicado, porque a dinâmica atual das pessoas é de uma vida muito disfuncional. É com tela na cara o dia inteiro, é sem interação social, cada um no seu mundo, na sua tela. É a pessoa que come olhando o celular, não consegue mastigar o que está comendo. É a pessoa que se alimenta com alimentos completamente industrializados, ultraprocessados, um monte de porcaria, dorme mal, está estressada. É esse estilo de vida disfuncional. Gordo. Exato. Obesidade é fator de risco. São fatores de risco para Alzheimer. Então, a pessoa dormir menos de 4 horas por noite, a pessoa obesidade, a pessoa que tem estresse crônico, né, um nível elevado cronicamente de cortisol. Estresse crônico é fator de risco, não só para a doença cardiovascular, mas para neuroinflamação. Para tudo. A neuroinflamação está na causa. Hemoglobina glicada elevada. Sabe que talvez, se a gente pudesse... Existem 2 coisas que eu acho que poderia elencar como as principais. O fator de risco para Alzheimer é sedentarismo, uma pessoa que não se mexe, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Né? E resistência à insulina. A pessoa que tem um perfil de resistência à insulina, a gente sabe que existem receptores de insulina no hipocampo, no cérebro, que é a área do cérebro, é como a caixa de entrada de e-mails do computador. Então, quando a gente tem um hipocampo defeituoso, a gente não cria novas memórias. E quando se tem resistência à insulina, que é ou pré-diabetes ou diabetes, os nossos hipocampos eles começam a sofrer e a não conseguir mais trabalhar. O cérebro fica como se fosse caramelizado por açúcar. E isso é um fator de risco que a gente percebe quando a gente vai desconstruir o passado de um paciente que desenvolveu Alzheimer. A gente vê que, geralmente, na história de vida desse paciente, tem vários desses fatores de risco. Inclusive, pessoas da mesma família que dizem assim, eu tenho medo de ter, porque a minha avó teve e a minha mãe teve. Eu digo, mas elas comiam igual, elas eram estressadas igual, dormiam igual, faziam tudo igual. Gordinho igual. Tudo isso é fator de risco, não só muito mais do que a genética, inclusive. Então, as pessoas têm que olhar para isso. O Alzheimer ele é uma doença do estilo de vida, O meu avô teve Alzheimer, né? E, para mim, está muito claro, assim, o meu avô consumia álcool todo dia. Todo dia. Eu me lembro dele, assim, sempre com um copo de... Como é que chamava? O limãozinho. Sempre com aquele limãozinho ali. Sei. Todo dia era alguma coisa. Chegou no fim da vida, ele já não estava mais tolerando muito, então ele tomava uma dosezinha e estava bêbado já, né? E no finalzinho ali, cara, foi triste. Porque o Alzheimer, até me perdoe falar isso quem está assistindo aqui, que tem um familiar com Alzheimer, mas, cara, o Alzheimer no início ele é engraçado. A gente dá risada da pessoa, porque ela começa a cometer algumas gafes engraçadas, entendeu? Do tipo trocar o nome, vovô, mas tu
não consegue lembrar que sou eu, me chamava de o nome do primo, era um pouquinho engraçado. Guardava açucareiro na geladeira, mas depois da fase do engraçado passa por uma fase preocupante, assim, onde a pessoa realmente ela começa a não segurar esfíncter, ela fica agressiva, ela se torna violenta. Uma coisa que foi, cara, foi assim, foi horrível. Uhum. E aí as pessoas perguntam, né? Porque quando por exemplo, eu falo abertamente da minha família. Ah, mas e tu já fez o exame genético para Alzheimer? Não, nem vou fazer. Ah, por que não quer saber? Não, eu já faço tudo que eu posso para não ter o Alzheimer, entendeu? Eu gosto muito de exame que muda a conduta. Como médico, eu penso, a minha cabeça é assim, Também. eu peço exame que muda a conduta, tá? Então, por exemplo, hoje, cara, eu não como açúcar há 14 anos, não tenho gordura visceral, eu exercito todo dia, eu bebo água, eu durmo bem, eu faço tudo que eu poderia. Tá, eu vou fazer um exame genético para Alzheimer, deu ali que eu tenho APOE4. O que eu vou fazer de diferente? Só tem uma coisa que eu vou fazer de diferente. Eu vou me estressar quando eu olhar na televisão e venho lá, sei lá, vai ver a notícia de um ator famoso, descobre que tem Alzheimer. Aí vou lembrar, putz, eu tenho esse diacho desse gene, sabe? Pronto, então não quero saber. Eu já vivo uma vida anti-Alzheimer, entendeu? Mas, realmente, se o cara precisa de um exame para dar o chacoalhão nele e ele falar, tá bom, eu vou ter que mudar. Mas eu também defendo que se você me trouxer aqui tudo que precisa, e que eu tenho certeza que você me listaria mais de 80 itens que seriam coisas que poderia ajudar a evitar o Alzheimer. Cara, eu acho que de uma lista de 100 itens que seria prevenção de Alzheimer, uns 4 ou 5 da lista seriam exclusivos do Alzheimer. O resto são hábitos que vão te ajudar também a evitar um câncer, um Parkinson, um infarto, um diabetes. Então, a gente tem que levar esse estilo de vida anti-doenças, não especificamente uma, né? E fazendo o básico bem feito, que são várias coisas, né? São várias etapas e contemplam várias abordagens, como a gente está comentando aqui, sono, atividade física, interação social e por aí vai, alimentação. Fazendo esse básico bem feito, a gente está livre de um risco. Não é que todo mundo vai adoecer e vai morrer. Isso é necessário e vai acontecer. Agora, a questão é viver mais tempo com mais saúde. Não é viver mais tempo doente, é viver mais tempo com mais autonomia, com mais saúde, podendo segurar os netos no colo, podendo ser independente, tomar um banho, andar sozinho. Essa independência com saúde, né? O Peter Attia, é um médico americano, tem um livro super interessante chamado Outlive, que é bem interessante. Ele traz um gráfico nesse livro que mostra que a questão de, ao invés de a pessoa começar a declinar devagarinho o seu nível de saúde e chegar lá no final e morrer, o ideal, e eu concordo com ele, seria a pessoa viver com muita saúde, maior parte possível do tempo, e depois o declínio ser um declínio rápido. Porque o período de doença ou de falta de saúde no final da vida, que é necessário, mas ele que aconteça num período rápido, curto, e que não ocupe uma grande parte da vida da pessoa. Isso é possível. Agora, não depende só de nós, pelo contrário. Eu vejo que tu fala isso muito, né? Uma parte é do médico e uma outra parte significativa, talvez até a principal, é do paciente. Eu digo, eu não vou lá na tua casa fazer por ti. Então, a pessoa tem que fazer. Inclusive, eu posto muito, eu falo sobre isso, eu mostro coisas que eu faço, eu digo, eu vivo como eu oriento meus pacientes justamente porque eu acho que dá muito mais credibilidade, porque eu sei que faz bem. Eu também tenho um estilo de vida, e já nunca foi, nem sempre foi assim. Quando eu me formei, fazia plantão, dormia mal, era inflamado, estava acima do peso. Quer falar sobre isso? Podemos falar, não tem problema. Falar sobre o passado? Não tem problema. Mas eu, por um período, e assim, olhando para o passado, eu não faria nada diferente nesse sentido, porque foi um período necessário. Obviamente que hoje eu faria várias coisas diferentes, mas eu fiz o que eu tinha conhecimento na época e como eu podia fazer na época. Fazia plantão, dormia mal, me alimentava. Sabe que quando a gente faz plantão, come muita porcaria. Eu gostava de tomar um monte de café de noite. Cara, hoje, só de ver isso aí, uma luz branca, assim, um café de noite, eu chego a me sentir mal, assim. A minha casa parece uma caverna de noite. E esse estilo que eu tinha antes, hoje, eu vejo que muitas pessoas têm, e por falta de orientação. A maioria. Sim, eu atendo muito, mas muito paciente, tá?
que vem consultar comigo por dificuldade de dormir, por exemplo. Tem uma insônia, né? A gente sabe que mais ou menos 30% das pessoas ou tem dificuldade de adormecer ou de manter o sono a noite toda, ou dorme a noite toda e ainda assim fica cansado durante o dia. Tudo isso denota algum problema de sono. Um sono disfuncional, qualidade, uma apneia do sono, alguma coisa. Pô, 30%? 30% é a estatística. Um a cada 3 pacientes, eu vou te dizer que no meu consultório tem esse viés de ser neurologia, Claro. né? Mas é muito difícil atender um paciente, eu vou te dizer assim, ó, que talvez de uns 40 pacientes que eu atenda, 1 ou 2 não tem alguma questão de sono que dá para corrigir. Sim. É pouco, tá? E muitos têm problemas sérios de sono. E esses problemas de sono, eles podem ser corrigidos com uma grande parte deles com uma boa higiene do sono, com hábitos simples, né? E quando eu atendo essas pessoas que muitas vezes já foram em vários outros profissionais, médicos inclusive, qualquer livro-texto, qualquer artigo científico, qualquer especialista que fale sobre sono, a primeira orientação é higiene do sono e depois qualquer outra coisa. De todos esses que consultam comigo, eu fico pasmo. Quase nenhum foi orientado a respeito de uma boa higiene do sono. Eles não sabem nem o que é. A base não foi Que é o que feita. todo mundo tem que fazer. Então, todos os meus pacientes levam lá por escrito. Eu tenho um livro, um e-book que eu fiz sobre isso. De tanto que eu falei, eu disse, eu preciso de um material mais completo e entregar para os meus pacientes. Eu fiz também. De higiene do sono. Tem que ter, né, cara? Porque senão as pessoas não... E aí, às vezes, o problema é que tem uns que nem leem. Mas, cara, isso é o básico. Isso tem que ser feito. A pessoa tem que acordar e se expor à luz natural para conseguir equilibrar aquela balança melatonina-cortisol. Aumenta o cortisol, baixa a melatonina. 12 a 14 horas depois a gente sabe que vai inverter, vai aumentar a melatonina. Se a gente não se expuser à luz natural de manhã, a gente pode manter ainda um estilo disfuncional. O nosso cortisol não vai, ele vai atrasar o pico. Isso aí atrasa a melatonina, vai atrasar teu sono à noite. Tem gente que nem sabe disso. E aí, ao longo do dia, a gente tem ali as primeiras... Eu já estou falando de um assunto que tu nem me perguntou, mas eu entrei aqui nesse... Não, mas era Alzheimer. Dormir tudo a é ver, prevenção de tudo a ver, Alzheimer. Sono né? bom previne. Nas primeiras 8 horas do nosso dia é um período mais dopaminérgico, é um período mais propício para exercícios mais vigorosos, para uma atividade mais intensa, para tudo que a gente tem que fazer com mais drive, assim, com mais disposição. É o out. Exato. Das 8 horas até as 16 horas, esse segundo período, quando a gente divide em 3 o nosso dia, é um período mais serotoninérgico, é um período que a dopamina baixa, a dopamina é o neurotransmissor da motivação e a serotonina é o neurotransmissor, muita gente já deve ter ouvido falar que é o neurotransmissor da tranquilidade, do bem-estar. Então, é um período mais propício para a gente relaxar um pouco, para nos preparar para dormir. Nosso cérebro é caçador-coletor. Ele não entendeu ainda o que são telas. Qualquer tipo de luz muito intensa para o cérebro, uma luz branca, uma televisão na cara, o celular no rosto até a hora de dormir, eles bloqueiam a melatonina, porque o cérebro lê isso como o sol de meio-dia ou de manhã. Caçar. Ou fugir ou não ser caça. Exato. E ele te aumenta teu cortisol. Claro. Para não Então, ser, tem várias não, coisas. Não ser presa, né? Então, o cérebro ainda vive assim. Para o teu cérebro, e tem outra coisa, né? O cérebro não sabe quando é terça-feira, quando é que é sábado. Então, não adianta você dormir bonitinho durante a semana, chega na sexta e no sábado, estoura tudo que dá, vai até 5 da manhã e vai dormir até meio-dia, vai criar um jet lag, é o jet lag social chamado. Segunda-feira vai estar acabado justamente por isso. Você criou esse ambiente para o teu cérebro e isso é completamente previsível, não é um azar. E aí, no sono, a gente limpa o cérebro. Tem um sistema chamado sistema linfático, que é o sistema que faz a limpeza do cérebro. Isso acontece na fase 3 do sono, que é o sono profundo, principalmente. Essa limpeza é fundamental porque o cérebro limpa as proteínas, os restos de proteína, inclusive a proteína beta-amiloide, que é a proteína que se acumula no cérebro que causa o Alzheimer. Então, quem dorme menos de 4 horas por noite, isso é fator de risco para desenvolver Alzheimer. Olha, ó, aí a gente já puxou vários ganchos, né? Porque, como a gente falou, sempre que existe uma pandemia de alguma doença, para tudo e avalia, porque tem alguma coisa que está sendo feito de errado pela grande massa, né? Se tem tanto Alzheimer sendo diagnosticado, e que, claro, ok, estamos vivendo mais, tá, mas a gente não tem diagnosticado o Alzheimer aos 90 anos, tem sido diagnosticado, aliás, tem alguma estatística de qual é a idade que começa, assim, está começando a se manifestar?
Os casos de Alzheimer mais precoce, que são ali a partir dos 50 anos até uns 65 anos, eles são super precoce. bem precoces, mas são casos relacionados, inclusive tem relação com o filme que eu vou indicar no final. São relacionados, que eu já pensei nisso aí, são relacionados com os Alzheimer, os casos de Alzheimer genéticos. São muito menos comuns. A gente vê isso com uma A frequência genética, baixa. então, estoura antes. Os casos de Alzheimer genético, eles têm a tendência de desenvolvimento muito precoce e de evolução mais rápida. Entendi. Então, são casos muito mais dramáticos, assim, muito mais duros de se acompanhar, tá? 1 ano, 2 anos, geralmente, de evolução, e o paciente já está nas fases terminais. E os casos mais frequentes que a gente acompanha, a imensa maioria dos outros casos, 98,5% dos casos, pelo menos, praticamente todos, né? Eles são casos que começam ali depois de uns 60, 65 anos de idade. Que é super precoce também. Que é precoce. Então, Hoje em dia, a pessoa com 60 anos é uma imagina. pessoa que está super ativa. Está no auge da vida. Então, bom, isso embasa o discurso que eu estava trazendo, né? A gente começa a perceber que existe um excesso de diagnóstico de uma doença que não era tão comum. Sim. Aí você trouxe muito bem a questão do sono. Pô, 30% das pessoas... Cara, isso é demais. 1/3 das pessoas dormindo mal. Muito. Né? Aí o próprio consenso de diabetes já traz hoje o Alzheimer como o 3º tipo de diabetes, que eu acho legal a gente falar aqui, tá? Se você pensa assim, não, Samuel, acho que ele se enganou. Não me enganei. Vai para o Google, escreve lá assim, ó, diabetes tipo 3. Aí o Google vai abrir uma telinha, você clica em imagens do Google e você vê o que vai aparecer ali. Vai aparecer um monte de imagem de cérebro se apagando, né? Porque o diabetes tipo 3 hoje é o Alzheimer. E aí também começa a ficar evidente. Por quê? Porque a gente tem o açúcar hoje como a forma de dependência química social mais relacionada com amor, afeto, lembrança afetiva da comida. E aí, vamos lá, a ideia não é trazer culpa para a jogada, porque eu costumo dizer, se sinta culpado se você errou sabendo que você estava errando. Mas quando você faz alguma coisa errada por ignorância, ok, né? Cara, meus avós, a lembrança que eu tenho de todo final de semana visitá-los era sempre ter um docinho esperando os netos, entendeu? Então, assim, aquela lembrança afetiva que a gente vai carregando do amor. Como é que se passa amor? Com açúcar, né? E aí a gente tem hoje uma legião de dependentes químicos por açúcar. É um alimento, não, né? É um pó branco que mata 36 milhões de pessoas por ano no mundo, que as maiores causas de morte estão tudo associadas a isso, né? O infarto, o câncer, o Alzheimer, muita associação, não com açúcar diretamente, mas com tudo, inflamação gerada, com tudo né? que vira açúcar e a inflamação que esse tipo de pico de glicose gera no corpo, né? E aí a gente começa a viver o que eu chamo de emburrecimento coletivo, que é achar que é normal, todo mundo está fazendo isso, logo isso é um padrão normal e viver. Então, aí faço gancho do diabetes tipo 3, porque, me corrija aí que é a tua área, não quero dar pitaco e estar errando aqui, mas a informação que eu tenho nos meus estudos, que a gente perde de 10 mil a 100 mil neurônios fisiologicamente por dia de morte natural de neurônio no cérebro, né? E que quanto mais alta a glicação promove mais morte de tecido nervoso. Então, cara, eu conheço pessoas que comem açúcar todo dia, sobremesa. Na região da Serra Gaúcha. A tal da sobremesa. O simples fato de você acreditar que sobremesa é algo normal, né? Porque eu fico pensando assim, o que seria a sobremesa, fazendo uma analogia? É tipo o soneca do despertador, né? Assim, você tem o sono e o sobressono, né? Tipo assim, eu durmo 6 horas, aí desperto, eu acordo, mas eu boto para dormir mais meia hora. Isso. Né? É a sobremesa. Você acabou de comer, e agora eu vou comer de novo para dar mais, né? Então já deu aquele pico de glicose normal, porque carboidratos não são os causadores de doença, carboidrato complexo, né? E vamos deixar bem claro isso, porque o carboidrato ele virou o vilão. Tudo no mesmo saco, né? Joga tudo no mesmo saco. Carboidrato faz mal. Farinha, pão, bolacha,
Cuca, mas espera aí, um prato de feijão e arroz, um arroz integral, um prato onde tem ali uma batatinha doce, uma mandioca, inhame, isso tá tudo certo. Agora, isso vai aumentar a tua glicose, mas vai aumentar para um nível fisiológico, normal, necessário, inclusive para ter energia. Aí o indivíduo acabou de dar aquela aumentadinha na glicose, ok, aí ele serve o pudim. Isso aí. Cara, daí acabou, porque aquele pudim já parte de um aumento de glicose, né? Vai a 220 de glicose. Como é que o cérebro aguenta? Como é que o corpo aguenta, né? E aí, trazendo esse conceito de de inflamação, e que toda inflamação, como a gente falou, todo sangue que passa no corpo passa no cérebro. A neuroinflamação é uma coisa que eu comecei a estudar sobre ela quando eu tomava Ritalina para o meu diagnóstico lá de TDAH. E eu tomava também Lexapro. Eu tinha diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizada e TDAH. Certo. E eu mudei minha vida com medicamento. E eu entendo o indivíduo que acredita nisso, porque, cara, assim, vamos lá. Você tem uma pressão arterial normal. Não dá para dizer 12 por 8, porque Sim, agora já mudou. 11 por 7. Isso. Tua pressão é 11 por 7. Aí, do nada, você aumenta 13 quilos de barriga. Tua barriga agora está enorme. E você desenvolveu o quê? Uma hipertensão. Agora tua pressão está alta porque você está obeso. Aí eu, como médico, chego e digo para você, você tem pressão alta. Claro que a pressão alta eu até consigo provar isso por número. Um TDAH você não prova isso por número, não tem um exame. Fazer um exame de sangue para TDAH, não tem. Mas enfim, vamos continuar nessa analogia. Aí eu falo, agora você tem pressão alta, você é hipertenso. E eu te dou um remédio lá, uma losartana, e a losartana baixa a tua pressão. Cara, para ti tá tudo muito óbvio, né? Eu sou hipertenso, eu tomei um remédio para hipertensão, ele baixou a minha pressão, então ele funciona para isso e está tudo certo. Então, eu chego num neurologista, eu tenho algumas queixas. No meu caso, era procrastinação e falta de foco absoluto, sem conseguir estudar. E eu identifico isso. Assim como o cara que olhou aqui a pressão, a pressão deu 16 por 7. Deu para olhar que está alto. Aí eu recebo um remédio, Ritalina, eu tomo, mudou a minha vida. O que eu acredito? Eu tenho TDAH, porque eu tomei um remédio para TDAH e agora eu consigo estudar, né? Até que chega um momento que eu me deparo com a primeira vez que um médico trouxe o conceito de neuroinflamação e ele falou sobre os principais alimentos que traziam neuroinflamação. E eu olhei naquela lista e falei, mas eu como esses alimentos. Aliás, eu só como esses alimentos. A minha vida inteira é só pautada em torrada, nhoque aos 4 queijos, pizza, hambúrguer, sorvete. Falei, faz sentido. Então, dei uma volta, mas vou chegar onde eu queria. Ali foi quando eu comecei a buscar pela primeira vez o conceito de neuroinflamação. Cara, eu vi que existia, ao longo dos anos, aí teve muita publicação sobre isso, mas ainda de forma pacata, assim, não era um super alvo de estudo. E aí, onde eu percebi que o conceito de neuroinflamação em muito artigo foi publicado? Depois da Covid. Principalmente as cepas, depois ali a Longum, que começaram a trazer alteração a nível de sistema nervoso central. Eu tive paciente meu, cara, que nunca na vida teve um perfil depressivo e o cara pegou o Covid e entrou numa depressão de ficar em casa chorando dentro de casa. Eu tive paciente que nunca teve um perfil de ansiedade, teve Covid e engordou 15 quilos por ansiedade, compulsão, entendeu? E ali ficou muito claro, assim, não dá mais para esconder, né? Então, esse conceito de que a barreira hematoencefálica ela pode ser quebrada, o cérebro é invadido por interleucinas, por citocinas, e que isso gera uma alteração de comportamento, que aí a gente divaga para TDAH, para autismo, para todo o resto. E aí, então, hoje, com tanta evidência científica, com coisas que não é mais uma questão de, mas será? Não será. Né? A gente se depara com um cenário que eu costumo brincar, quase que uma brincadeira de mau gosto, mas é uma verdade, que, cara, eu acredito que hoje a cada 10 pacientes que procuram o neurologista, eu digo, 14 recebem um diagnóstico de TDAH, porque os 10 vão receber, mas talvez uns 4 vão comentar assim, vão dizer assim, não, olha só, mas meu irmão
também tem isso. Daí o neuro vai dizer, então ele também tem. Então até o irmão que está em casa leva o diagnóstico. Então é uma coisa super diagnosticada e realmente eu gosto de falar muito da minha vida. Quando eu mudei minha alimentação e evidentemente meu intestino, porque eu vivia com diarreias homéricas assim, simplesmente, milagrosamente, o meu cérebro começou a funcionar sem precisar de medicamento. Hoje eu não tomo, há muitos anos não tomo Ritalina, não tomo remédio para ansiedade, parei de quebrar dente para o bruxismo, parei de ter síndrome das pernas inquietas, parei de ser aquele cara que está batendo a mão na mesa, né, de estar chacoalhando o tempo inteiro. E por quê? Simplesmente por uma mudança de alimentação. Então, agora, feito toda essa introdução, eu cabeceio para você e traga para mim a tua visão, a tua expertise e a tua incidência disso dentro do consultório. TDAH é um dos assuntos, eu acho que é o assunto que eu mais falo hoje, talvez, porque é um assunto que está super na mídia e tem muito paciente que traz, que mostra cortes de YouTube, de Instagram, de um monte de gente falando um monte de coisa. Tá? Vamos organizar os conhecimentos aqui, né? Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma incidência de mais ou menos 1 para cada 12 crianças. 6 a 8%, essa é a incidência do TDAH, é a incidência nos estudos. O que a gente vê na prática é mais ou menos 1 a cada 3 crianças com sintomas que lembram TDAH, que são sintomas indistinguíveis. Eu chamo de TDAH secundário, não existe esse termo, mas eu uso isso para diferenciar para os pacientes, para as pessoas entenderem. É um contexto clínico difícil de distinguir, porque são sintomas, muitas vezes, os mesmos sintomas de TDAH. Se fizer uma avaliação ali, a criança vai preencher os critérios. Tá? Agora, o que está causando aquilo ali? Isso, poucas pessoas se fazem essa pergunta. E muitas vezes a causa desse contexto, desses sintomas, não é TDAH. Eu te digo, na maioria das vezes não é. O que está causando isso, duas coisas principais. É um desequilíbrio de neurotransmissores, e tudo tem um porquê, eu vou explicar isso. E também a neuroinflamação. A neuroinflamação é um processo de quebra. A gente tem uma barreira no cérebro, é como se fosse um véu muito invisível, mas ele protege o cérebro de toxinas, de agressores, de micro-organismos que podem invadir o cérebro, porque o cérebro tem a mesma circulação sanguínea que todo o nosso corpo, porém tem essa proteção. Eu digo, não é o órgão mais nobre do corpo, é a estrutura mais espetacular do universo, o cérebro. Eu falo isso. E ele é muito bem protegido por essa barreira. E poucas coisas são capazes de ultrapassar essa barreira. Agora, uma das coisas mais importantes que pode quebrar essa barreira, essa defesa do cérebro, é quando a gente rompe o chamado eixo intestino-cérebro. A gente tem esse eixo, que é um eixo bidirecional, mas existe uma comunicação. Mais ou menos de 80% do intestino para o cérebro e menor do cérebro para o intestino. É feita principalmente via nervo vago, que é um nervo muito longo, que vem lá do cérebro, passa pelo coração, os pulmões e vai lá para o intestino. Então, é como uma ponte que faz essa comunicação direta. E quando a gente sofre processos de disbiose, de desequilíbrio da microbiota intestinal, sofre processos de intestino hiperpermeável, quando a barreira do intestino ela se abre por inflamação intestinal, isso decorre da alimentação principalmente, a absorção de toxinas, de micro-organismos, de fatores de inflamação, ela vai sendo gerada no intestino e isso atinge o cérebro. E isso é uma das causas de quebra da barreira hematoencefálica. Quando a gente tem uma quebra da barreira intestinal, do epitélio intestinal, dessa absorção intestinal aumentada, a gente pode ter quebra da barreira hematoencefálica. E aí começa a haver uma entrada no cérebro que não deveria entrar. Então, esses fatores de inflamação, eles são gerados no cérebro, esses micro-organismos entram, essas toxinas podem atingir o cérebro e antes não iriam atingir. E esse processo de neuroinflamação, que é um processo em que o sistema imunológico ele fica em alerta, e no cérebro isso é feito principalmente pelos astrócitos e pela micróglia, que são tipos de células específicas do cérebro, elas ficam em alerta, elas acabam inflamando, acabam alterando o funcionamento de várias áreas do cérebro. Isso pode gerar depressão, humor deprimido. A depressão ela é muito mais do que um desequilíbrio de serotonina. Ela é basicamente uma doença neuroinflamatória. O TDAH também tem muita relação com isso, tem muita relação com a alimentação, com inflamação crônica. E o TDAH tem uma outra coisa que é muito curiosa, tá?
Como é que funciona assim a dopamina no nosso cérebro? A dopamina é um neurotransmissor. Eu desenho um gráfico, eu adoro desenhar. Eu tenho um quadro no meu consultório também, te imitei nisso aí. Eu mostro para os pacientes, eu desenho um gráfico, eu vou tentar explicar isso para ficar muito didático. Existe uma dopamina basal. A dopamina, que ela é produzida ao longo do dia inteiro do nosso organismo. Ela vai oscilando um pouquinho, mas ela é uma dopamina que está sempre ali estável. A dopamina constante, que é um neurotransmissor da motivação, do foco. É como se você tivesse uma lanterna e a mão que aponta a lanterna é a dopamina. Mais ou menos isso. Essa dopamina basal, ela pode ser alterada por comportamentos. Por exemplo, se você tem um excesso de uso de celular, excesso de tela. Se o seu filho usa a tela... Eu atendi um paciente que eu fiquei pasmo há poucos dias no consultório, uma criança de 11 anos que usa mais de 10 horas de tela por dia. Cara, eu disse assim, eu fechei tudo, eu disse, tá, não, pode ser verdade isso. 10 horas de tela, ele chega da escola depois do meio-dia e ele já apressa a mãe para chegar em casa, porque ele está ansioso. É aquele comportamento de dopamina, de querer... Exato. Né? É essa analogia. Claro. Né? Então, ele chega e usa o celular e fica até todo mundo dormir. Meia-noite. Sabe? Então, assim, é absurdo isso. O que isso gera no nosso cérebro? Esses comportamentos, eles vão gerando no cérebro pequenas recompensas. Porque para o cérebro, uma recompensa significa algo que gerou um bem-estar no cérebro, mesmo que seja muito rápido isso, essa sensação muito transitória e rápida. Então, um vídeo curtinho, mas um vídeo legal, um memezinho, alguma coisa que você viu, vai estar passando o feed ali, está procurando algo interessante, legal, daí você vê algo que você gosta, o teu cérebro, ele não sabe o que é aquilo ali, ele sabe que ele gostou. Então, aquilo ali vai liberando mais dopamina para você buscar mais daquilo. É um comportamento de vício. Isso no cérebro é chamado via mesolímbica da dopamina. É o mesmo circuito, embora seja complicado o nome, isso não importa, mas é o mesmo circuito que está reforçado em todos os tipos de vício. Compra, sexo... Todos. Jogos patológicos, pornografia comida. Também, comida e outros mais pesados, todos eles. Né? O vício em telas tem até nome, é nomofobia. Esse comportamento ele também gera... E aí o que acontece? Né? Com a tua dopamina, como você está sempre precisando de mais dopamina e o teu cérebro está sempre injetando mais dopamina, mas é muito rápido isso, porque são vídeos curtinhos, são coisas que te recompensam rápido. Recompensa rápida e fácil. Né? TikTok. É o mais foi estudado para isso. Exato, foi feito para isso, claro. Para viciar. Então, o teu cérebro traz essa dopamina basal, essa dopamina normal, que seria a linha dela, começa a subir. Progressivamente, a tua dopamina normal, ela não está mais aqui, agora ela está aqui, depois ela está aqui. E aí, quando você não tem aquilo que você precisa, que no caso pode ser o TikTok, pode ser o celular, pode ser outro comportamento de vício, também, muito. Aí você precisa de dopamina, porque o teu cérebro está pedindo, agora a linha normal de dopamina não está aqui, ela está aqui, né? Mas o teu cérebro produz aqui normalmente. Então, ele precisa desse gap, dessa falta de dopamina. E o que isso gera? Gera ansiedade, gera desatenção, gera perda de foco, gera dificuldade de concentração e de foco. São sintomas iguais aos sintomas de um TDAH. Mas por quê? O TDAH, na verdade, ele nasce com uma falta de dopamina no córtex pré-frontal, essa região aqui atrás da testa, que é a região do foco do cérebro. Então, a pessoa com TDAH, ela não tem a linha de dopamina aqui, ela tem a linha aqui. Já é mais baixo, né? Já é mais baixo. Né? Ao invés da pessoa... E o diferente de quem não tem TDAH, mas tem esse TDAH secundário, é que jogou a linha de dopamina do normal para cima. Né? Então, o gap, ele não está aqui, ele está aqui. Essa diferença faz... Isso faz toda a diferença, muda todo o jogo. Né? Porque a pessoa que precisa melhorar, aumentar a sua dopamina, isso dá para fazer não só com medicação, isso também é outro assunto, dá para fazer com fitoterápicos, tem a mucuna, por exemplo, que aumenta a dopamina, ela se transforma praticamente toda ela em dopamina no cérebro, ela aumenta. Existem outros fitoterápicos também que ajudam bastante, mas quando necessário. Só que nesses casos de TDAH secundário, a gente corrigindo o ambiente consegue trazer de volta a dopamina para o normal. E eu vou te dizer que quase todos os casos, eles se resolvem
sem usar a medicação. Às vezes tem que usar alguma combinação de alguma coisa para melhorar a ansiedade, esse tipo de sintoma. Mas quando é um TDAH secundário, ou seja, não é TDAH na verdade, a gente melhora os sintomas, corrige todos os sintomas, melhora foco, desatenção, melhora a hiperatividade ou ansiedade, corrigindo hábitos e corrigindo o ambiente. E aí não precisa usar nada. E aí, se 6 a 8% tem TDAH, mas 1/3 das crianças tem sintomas de TDAH, todo o resto consegue corrigir isso sem usar medicação. Né? E mesmo esses 6 a 8% pode corrigir eventualmente sem medicação. Agora, os outros nem devem usar medicação. E essa diferenciação dificilmente ela é feita, porque é muito simplório o diagnóstico em grande parte das vezes. Porque, como eu disse, não é um número no exame de sangue, não é medir a pressão, é uma coisa muito sutil e que o próprio médico deveria ter essa capacidade de avaliar. Por exemplo, assim, ontem eu atendi um menino de 18 anos, a mãe trouxe ele. O menino, ele tem uma alimentação horrível, ele consome bebida alcoólica aos 18 anos 3 a 4 vezes por semana, ele mora sozinho, está estudando. Nitidamente ele tem um ambiente totalmente favorável para uma doença dessas, entendeu? Só que aí é que tá, né? É aquela idade que como é que tu fala para um cara de 18 anos que ele tem que dormir cedo, que ele tem que largar um pouco o celular, que ele tem que comer uma comida funcional. A idade, a gente tem as idades para fazer besteira, né? Com cada idade tu faz besteira diferente, entendeu? E o TDAH hoje ele está acometendo muito o adolescente. O adolescente ele quer balada, ele quer batata frita, ele quer tomar trago. É um desafio absurdo, né? Trazer uma saúde mental para um adolescente pelos objetivos que ele tem. Imagina, tu pega um menino, vamos lembrar de nós aí quando passamos na faculdade, primeiro ano de faculdade, cara, festa, mais festa, mais rotina da faculdade. Jogava sinuca no intervalo ali da... Saber de dormir. Porque dormir é perder tempo, entendeu? Claro, eu fico pensando, eu me pergunto, será que se o Samuel de hoje voltasse no tempo e desse um toque pro Samuel lá dos 18 anos, será que eu iria me ouvir e querer viver a versão minha que eu vivo hoje? Porque também tem um detalhe. Existem coisas que são muito fáceis na vida de eu te convencer. Por exemplo, assim, vamos supor que você é um cara meio preguiçoso. Você não quer trabalhar muito. Você dá um plantão por semana só e fala, esse dinheirinho aí tá legal para mim. Mas teu carro anda de Gol. Teu carro é um Gol. Aí eu pego, te empresto a chave da minha Lamborghini e falo assim, não tenho Lamborghini, tá? Isso aqui é lúdico. Ô Marcelo, dá uma volta. Cara, tu experimentou aquela máquina, né? Aí você precisou do quê? De 30 minutos, 5 minutos andando naquela máquina. Eu falei, agora, o que você quer? Você quer continuar trabalhando pouco, andando com o teu golzinho, ou você quer trabalhar mais para andar... Ou, sei lá, gosta de dormir em hostel, aí dorme uma noite num hotel 6 estrelas. Você gosta de viajar de classe econômica, viaja uma vez de classe executiva, descobre o que é bom na vida. Eu consigo te mostrar isso rapidamente. Agora, como é que eu vou te mostrar como é viver uma versão tua que eu não posso te dizer assim, Marcelo, entra no quarto do lado aqui e fica ali umas 4 horas e descobre como é estudar em alta performance, como é conseguir tomada de decisões. Faz uma reunião com o pessoal da tua equipe, vou te mostrar o que é clareza mental, velocidade de decisão. Não consigo fazer o paciente experimentar isso para depois decidir. Ele só vai conseguir experimentar isso se ele fizer tudo que ele tem que fazer, abrir mão dos vícios, dos prazeres, das coisas que hoje ele acredita que é o que faz bem para ele e que ele só vai descobrir que isso aí estava atrasando a vida dele depois de alguns meses. Então, é muito desafiador fazer isso com um adolescente, né? Promover uma mudança de hábito, porque ele acha que tu está falando uma besteira. E eu penso em mim, porque quando eu te disse que eu tinha TDAH, diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizado, cara, não era só isso. Eu tinha fadiga mental e física. Eu estava sempre com sono. Se me deixasse dormir, você falou desse menino aí que ficava 10 horas em tela, eu ficava 10 horas dormindo de tarde, se me deixasse, entendeu? Sempre com afta na boca, rinocinusite, nariz entupido, sempre tomando antibiótico para sinusite, amidalite. Era uma vida horrorosa.
E se alguém me perguntasse assim, ô Samuel, de 1 a 10, assim, você sabe que você acha que você é muito saudável, 100% saudável? Eu sabia que não. Mas se perguntasse assim, quanto você acha que dá um nível nota para a tua saúde? Cara, eu ia dizer 8. Mas por que eu ia dizer 8? Porque eu não tinha como referência o 10, entendeu? Então, hoje, que eu nem sei se eu estou no meu 10, mas eu acredito que perto do que eu era, acho que eu vivo o meu 10, eu sei que naquela época eu tinha 2 de nível, minha nota era 2 de saúde, 3 no máximo, entendeu? Mas não tinha referência, você não tem uma referência para comparar. Então, o grande desafio de trabalhar com adolescente com depressão, com TDAH, é isso, né? E o que você falou aí, da questão de 6 a 8%, eu costumo dizer assim, talvez você pode ter TDAH ou você pode estar com TDAH, que é muito diferente. O ter TDAH é o 6 a 8%. E que talvez nem precise se medicar, se fizer tudo muito bem feito o resto, né? Agora, o cara que está apresentando sintoma de TDAH, mas não tem a doença, é quase que um ato criminoso prescrever para ele cocaína. Que Venvanse e cocaína é uma coisa... É uma anfetamina, né? É uma linha muito tênue entre cocaína e Venvanse. Por isso que você não tira o Venvanse depois. O cara que descobre o Venvanse, ele descobre a vida dele, o cérebro, como deveria ser, na verdade, né? O cérebro dele em alta performance. É bem isso aí. Cara, então, Samuel, o TDAH, na verdade, como tu falou, assim, em adolescentes, tá? Eu atendo muito crianças, jovens de até uns 14, 15 anos no máximo, tá? E atendo muito adulto, muito. Atendo menos adolescentes entre 15, talvez, e 20 e pouquinhos anos, tá? Porque é um período muito difícil de a pessoa se convencer, porque eu digo assim, antes dos 40 todo mundo é imortal, mais ou menos isso, né? Então, o adolescente, ele não enxerga, tá tudo bem, ele se recupera rápido, ele passa uma noite em claro, ele consegue aguentar no dia seguinte, o cérebro dele tá uma porcaria, e ele acha que tá bom. Sim. Ele vira à noite para estudar para a faculdade, ele vai beber, ele não sei o quê, não cuida nada. Né? E acha bonito falar isso ainda. Acha legal porque ele consegue, ele tem energia ainda, ele está na fase da vida que ainda não está nem com o cérebro totalmente formado. A gente chega na maturidade cerebral em torno dos 24, 25 anos. Então, ele não tem nem o cérebro maduro ainda. Mas ele aguenta fazer essas coisas, então ele acha... Inclusive, o adolescente ele tem um viés noturno. Eu digo, ninguém é noturno, nenhum ser humano é noturno. Tem muita gente que diz assim, não, eu sou noturno. Eu digo, tu enxerga que nem uma coruja ou que nem um gato. Não, né? Então, tu não é noturno. Então, tu é diurno, só para te falar. Tu pode ter um viés de ser vespertino e dormir um pouquinho mais tarde, ou de ser matutino, ter a tendência de dormir mais cedo, que nem eu. Mas não é noturno. Agora, o adolescente tem esse viés. E depois a gente vai chegar no nosso cronotipo, que é a nossa tendência natural de horário de dormir, depois de uns 25 anos. É normal isso, porque o nosso cérebro amadureceu nessa idade, mais ou menos. Mas antes disso é muito difícil. Inclusive, convencer um adolescente, um adulto novo, assim, de que ele tem que fazer algo. Porque adianta muito pouco o paciente que não quer se tratar e vir consultar, não adianta. É por isso que as mães, geralmente, que trazem os filhos, elas vêm até essa idade, mais ou menos, até uns 14, 15 no máximo, eles aceitam. Depois disso é difícil, eles já não aceitam, eles não estão afim, não querem. E depois não traz. E aí, justamente, eu gasto um bom tempo na minha consulta para os pacientes, para explicar para o paciente que está ali que ele vem por uma queixa, a queixa principal, ele vem consultar por dor de cabeça, por exemplo. Eu digo assim, olha, aí eu explico, né? A gente vai, converso sobre alimentação, exercício, intestino, sobre sono, converso sobre hábitos de vida, enfim. E aí depois eu explico para ele, eu dou tipo uma aulinha, assim, eu digo, olha, tem essa questão, tu tá com uma dor de cabeça, provavelmente é isso, é uma enxaqueca, é assim, a gente vai olhar para o intestino, que a enxaqueca tem relação muito forte com o intestino e tal. Mas não é só isso, a gente vai fazer uma série de exames, tem que olhar parâmetros, marcadores, de longo prazo, de longevidade. Então, é importante a gente resolver esse incêndio que motivou a consulta, mas já que você veio, vamos olhar para frente e vamos buscar uma longevidade saudável. Tem esses dois momentos, né? Então, a pessoa tem que... Eu acho que é fundamental a pessoa olhar para o momento, mas entender que esse problema atual, ele aconteceu por alguma coisa, geralmente são desequilíbrios do cotidiano, da rotina, do estilo de vida que trazem isso, a inflamação, trazem o estresse, a insônia, mas olhar para isso e tentar maximizar para décadas à frente, para que a pessoa se mantenha saudável e não tenha mais isso, não precise esperar um problema de novo para ir no médico. Planejar. Exato. E o adolescente não faz isso, é difícil.
Mas difícil. Ele quer planejar o que ele Não, pensa. ele não vai morrer nunca. Exatamente. Não vai morrer nunca, né? Vida eterna. Isso aí. Então é difícil. Por isso que eu atendo menos nessa faixa etária. E assim, uma coisa legal de comentar é que a gente está aqui talvez há 1h30 quase de podcast e a gente sequer não, você citou mucuna, você citou uma plantinha, você citou um recurso que eu diria assim, o que dar para o paciente. Porque até agora o que a gente falou, o que tirar do paciente. Uhum. Né? Porque quando a gente tem um desequilíbrio autonômico de alguma função, pode ter uma gastrite, uma insônia, uma dor de cabeça, logo vem à mente, e aí aquilo que a gente fala, né, é uma tendência a pensar que a medicina é o que o médico tem que me dar. Isso. E quando na imensa maioria das vezes é o que o médico tem que tirar de mim, né? Porque o cara que está com gastrite, por exemplo, ele não desenvolveu gastrite porque faltou alguma coisa. Não, ele desenvolveu gastrite porque ele está comendo coisas que levaram a uma inflamação na mucosa do estômago. Então, não é porque está faltando omeprazol que ele tem gastrite. E aí vem aquele conceito que eu não sei quanto a você, hoje eu estou liberto dessa crença, mas eu por muito tempo me senti mal quando o paciente vinha consultar comigo e eu não dava uma receita para ele. Porque ficou meio que o estigma de que uma consulta médica, ela é feita de alguns momentos e que o último momento é a prescrição de um fármaco e o paciente levar uma receita, né? Quando eu parei de dar uma prescrição de um fármaco, eu parei de me sentir médico, cara. Eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, sabe? Então, assim, eu imagino uma pessoa chegar no teu consultório com uma manifestação de TDAH, daí você começa a fazer ali a tua anamnese, que eu volto a dizer, né? A anamnese, cara, muitas vezes ela dá mais informação do que qualquer exame. Isso. Extrair do paciente informações, né? Aí você identifica aí um padrão de sono ruim, uma alimentação ruim, uma exacerbação de exposição ao estresse. Cara, e detalhe, que é importante até as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes, o cara até pode ter a doença. Ele tem o TDAH. E vamos supor que existisse um exame, como existe ApoE4, ApoE4, existe um exame, fala assim, não, eu fiz o exame, eu tenho 6 a 8%. Tá, mas também está imerso a todo um cenário que também... Vou até usar um outro exemplo que me vem na cabeça. Ferritina, tá? Ferritina, isso aqui fica fácil de falar. Existe uma doença, a hemocromatose é uma doença genética da pessoa que tem a tendência a ter a ferritina mais alta. E aí já chegou gente no meu consultório com... Perfeito esse exemplo, tá? Porque agora a gente vai falar de números, né? Aí a metáfora fica fácil de entender. O cara chega com 1.000 de ferritina. Eu falo, cara, tu tem 1.000, 1.100 de ferritina? Ele, não, mas olha aqui, ó, doutor, tá aqui o exame genético, ó. Eu tenho a hemocromatose. Tudo bem, mas tu tá com esteatose hepática, tu bebe álcool todo dia, come carne vermelha no almoço e janta. Posso te mostrar até onde vai a tua tendência genética? Aí eu pego o cara, tiro a carne vermelha, emagreço ele, tiro a bebida alcoólica, diminuo o marcador de inflamação hepática, baixa a proteína C reativa, o fibrinogênio cai, aí a ferritina dele caiu para 550. Eu falo, ó, ainda é alta. 550 é alta. Mas agora, ok, isso aqui é o impacto da tua doença genética. Né? O autismo também, o TDAH, se a gente pudesse fazer o exame, ó, tem, legal, tem a genética, tu tem o TDAH, tu tem, tá, mas aí o cara diz, não, eu tenho a doença, então eu preciso tomar, vamos supor, 4 comprimidos de Venvance por dia. Isso. Tá, mas eu identifico que além da doença, tu tem um estilo de vida, um comportamento todo patológico. Né? Quem sabe a gente não faz toda a mudança aqui e deixa para conhecer o teu corpo, o quanto que a doença que está no teu corpo impacta em você. Daqui a pouco ele vai descobrir, como a gente falou, que ele nem precisa tomar um remédio. Ele pode tomar uma mucuna, ele pode tomar um magnésio, uma vitamina B3, ele pode tomar alguns suplementos, uma bacopa, alguma coisa, que vai dar para ele aquele brilho que ele precisava para levar a vida numa boa, né?
Eu atendo pacientes, assim, ó, bastante gente com TDAH e crianças atendo muito, tá? Exemplo, eu atendo várias crianças, eu tenho vários casos de crianças que eu atendo com TDAH e que tem TDAH mesmo, tem os 6 a 8%, tá? Atendo muito, né? E que não precisam usar medicação e que melhoraram, inclusive com parecer da escola, dizendo que estão melhores. Que é fantástico esse parecer. Tá ali a prova, né? Exato. O TDAH, geralmente, ele começa a ser diagnosticado por 5, 6 anos de idade, quando a criança vai para o ambiente escolar e começa a frequentar um ambiente de aprendizagem e é mais fácil de se fazer o diagnóstico a partir dessa faixa etária, diferente do autismo, que é mais cedo. Agora, nem por isso o TDAH, é muito pelo contrário, ele não se manifesta só no ambiente escolar. Uma vez se dizia para usar medicação, para tratar a criança só no dia de escola. Não, o TDAH ele tem várias situações associadas, é um guarda-chuva de sinais e sintomas que interfere nas relações da pessoa, na exposição a risco, enfim, em vários outros aspectos da vida do cotidiano. E existem várias crianças que não precisam de medicação, né? Por quê? Por exemplo, a criança chega lá com um diagnóstico, dificilmente se confirma um diagnóstico de TDAH em uma consulta, porque a gente precisa limpar sinais e sintomas, limpar, na verdade, fatores que podem trazer sinais e sintomas e que confundem o diagnóstico. Então, uma criança que chega lá com uma avaliação neuropsicológica dizendo que tem TDAH, mas a criança está entupida de alimentos coloridos artificialmente, cheio de corante, cheio de doce, cheio de chocolate, né? Come chocolate todo dia, come esses flakes cheio de colorido, algodão doce, um monte de coisa. Com né? leite, flakes, Isso, não quer porque fazer mais ainda com tem gente leite. que acha que é saudável ainda, né? Aí a criança, ela chega em casa, ela coloca um celular na cara e fica até às 11 da noite, aí vai dormir 11h30 para acordar às 6 da manhã, uma criança de 8, 9 anos, tá? Essa criança, ela está inflamada. Essa criança está doente, ela até pode ter TDAH, mas ela sem dúvida vai melhorar muito do TDAH dela só resolvendo essas questões do ambiente. E ainda assim, se melhorar esses fatores, se corrigir esses hábitos, isso geralmente leva aí uns 2 a 4 meses, a gente consegue ajustar isso aí. Voltou lá, segue com sinais e sintomas. Pô, tá desatenta na escola, não consegue fazer os temas, tá errando questão por desatenção, tá se pendurando nas cortinas, tá hiperativa, enfim. Meu consultório eu adoro quando chega criança assim, começa a mexer em tudo e derruba e vai, ainda está com sintoma. Então, vamos lá. Vamos melhorar um pouquinho, não só a questão relacionada com dopamina. Eu falei da dopamina bastante antes no TDAH, mas tem uma outra questão relacionada a vários outros neurotransmissores que também estão alterados na criança com TDAH. Por exemplo, a atomoxetina é o primeiro não psicoestimulante que foi autorizado para uso do TDAH, que embora nos Estados Unidos já esteja em uso desde 2003, no Brasil, em janeiro desse ano, começou a ser vendido nas farmácias. A atomoxetina, ela age principalmente na noradrenalina, no cérebro, que é um outro neurotransmissor diferente da dopamina. Excitatório também. Excitatório. E é por isso que ela não é considerado um psicoestimulante, porque ela não tem o potencial de causar dependência e abuso, como tem os psicoestimulantes. Ritalina, Venvance, Concerta. Então, o sistema de noradrenalina também pode ser o foco do tratamento. Além disso, o sistema da acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, o dito neurotransmissor dos estudos. Então, a gente dá lá um alfa-GPC, por exemplo, melhora a acetilcolina, melhora sintomas do TDAH. A gente usa uma mucuna, por exemplo, que é um fitoterápico, melhora a dopamina. Pode usar a fosfatidilcerina, por exemplo, que é um outro exemplo. Colina, assim como o alfa-GPC também, melhora a acetilcolina. A fosfatidilcerina, que melhora a transmissão sináptica, estabiliza um pouquinho essa comunicação. Existem várias alternativas para a gente usar, que não significa que seja uma medicina alternativa, porque tudo isso já está bem conhecido, já é bem documentado. É artigo, tem ciência. Tem ciência, mas tem muitos casos de pessoas, de pacientes, que eu atendo e que uso esses componentes, esses compostos, em combinações diferentes, enfim, e as crianças melhoram e não precisam usar psicoestimulante. Até o próprio canabidiol, às vezes, a gente usa com resultados muito bons. Então, as crianças... E aí, hoje, já tem muitos pais, mães, geralmente, que vêm com as crianças e dizem assim, doutor, eu não quero usar essa medicação, eu não quero dar Ritalina, enfim. E a gente consegue, em grande parte dos casos, não usar. Não sempre, mas em boa parte dos casos, a gente consegue não usar. E as mães ficam muito satisfeitas e a escola dá parecer positivo. Então, essa crença de que TDAH
primeiro, seja algo grave, sem tratamento, já não existe. E segundo, TDAH não é sinônimo de ter que usar medicação. Faz tempo isso já. Mas é que quase todo diagnóstico de doença é sinônimo de medicação hoje em dia, né? É. Você pega assim, síndrome ovário policístico, é diagnóstico de pílula. Isso. Endometriose é diagnóstico de pílula. Toda doença ela tem um remédio que pisca ali quando o diagnóstico é estabelecido. Quando a gente estava na faculdade, tu não esperava a hora da aula, que o professor ia ensinar qual o Tratamento, tratamento, qual é a medicação, sempre, quais claro. medicações funcionam. É sempre assim, né? Sim. O nosso pensamento, a gente foi condicionado a pensar assim por anos. É. E para sair disso leva tempo. Graças a Deus a gente conseguiu enxergar para fora Por disso. isso que eu entendo meus colegas que acreditam que não existe uma medicina sem remédio. Eu entendo, porque eu fui ensinado a pensar assim também. E é ignorância no sentido de não ter sido instruído ainda. Quem sabe eles sejam picados pelo bichinho um dia da saúde, não só da doença, né? Não, mas eu acho que todo mundo tem seu momento para isso. E deixa você aqui no meio aqui comentou de um filme que você ia indicar para nós, né? Isso. O filme é um filme que eu já assisti mais de uma vez, eu acho espetacular, chama Para Sempre Alice. Eu vi no cinema pela primeira vez esse filme, é com a Julianne Moore. Eu não assisti esse Excelente atriz. Não assistiu, tem que ver assisti. então. É novo? Não, eu acho que 2014 esse filme, se não me engano. Velho. Cara, é um filme espetacular de uma professora inteligentíssima e tal, professora universitária, se não me engano, ela era psicóloga, eu acho. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem a ver com um desenvolvimento de doença de Alzheimer precoce. Isso está na sinopse do filme já, não é spoiler, tá? É Mas genético, então? Tem relação com o desenvolvimento de Alzheimer genético. É um filme que mostra de maneira, olha, muito verdadeira, assim. É uma excelente atriz, né? Mas é um filme que mostra de forma muito dramática e verdadeira o que ela passa depois que ela recebe esse diagnóstico. E daí para frente tem que ver o filme. Aí só assistir. É. E, vindo de você aqui, eu tenho certeza que você vai fazer uma indicação fenomenal de livro. Dá uma dica de livro, ou mais de um, como você quiser aqui, para o nosso público de casa assistir alguma coisa que possa complementar o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Cara, eu adoro ler. Eu leio muito e me vem vários livros na cabeça para indicar. Eu vou indicar um que eu acho que é de uma leitura muito leve, muito enriquecedora, como pessoa, como ser humano mesmo, quando a gente consegue entender e aumenta a nossa empatia. Ele chama Um Otimista Incorrigível, é do Michael J. Fox, o ator De Volta para o Futuro. Ele tem, para quem não sabe, doença de Parkinson, ele desenvolveu o Parkinson quando ele atuava num seriado, que eu acho que era Spin City, o nome do seriado. E ele conta no livro que ele tentava esconder a mão nas gravações para ninguém descobrir que ele estava começando a tremer e tal. Mas ele conta como que o Parkinson, que é a doença que causa tremor, rigidez, causa aquela rigidez de movimentos da face, inclusive a pessoa parece que está séria, mas é porque não consegue Botox, ter expressão, botox. Exato, né? A máscara de Parkinson, ele explica no livro, que é um livro de fácil leitura, um livro curto até, ele explica toda essa dramaticidade desde acordar, como acordar é complexo, levantar da cama e escovar os dentes e calçar os chinelos, até fazer todas as atividades do dia a dia para a pessoa conseguir se colocar um pouquinho na pele daquela outra pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, como a doença de Parkinson, e que também, para servir de lição, uma lição que a gente pode se inspirar, inclusive, para entender que essas doenças neurodegenerativas, elas têm uma causa, e a principal causa de morte ou incapacidade é a neuroinflamação, a inflamação crônica, na verdade, que gera neuroinflamação, inclusive, e que vai gerar doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, vai gerar doenças cardiovasculares, vai gerar doenças metabólicas, como diabetes, câncer, essas quatro grandes causas de morte no mundo. E aí, entender bem a vida de uma pessoa com Parkinson, a rotina, o desgaste, a dificuldade, serve muito para a gente ter empatia com essas pessoas e também para a gente procurar, enquanto é tempo, o quanto antes, evitar isso, né? Quase todo livro que indicam aqui, como sempre está dentro da linha da saúde, eu já li. Esse eu não li. E eu fiquei curioso para ler. O relato de uma pessoa inteligente, esclarecida, né? E ao mesmo tempo não da área da saúde, contando sobre a doença. Vou botar na minha wishlist aí. Vale a pena. E, irmão, quero te agradecer muito por estar aqui comigo hoje, por ter aceito o convite. Não
não são tantos quilômetros rodados, são 120 quilômetros para estar aqui, mas, cara, mas num sábado de sol, que você podia estar fazendo qualquer outra coisa legal, você aceitou vir a Porto Alegre gravar esse conteúdo e eu tenho certeza absoluta que o que eu vou te dizer aqui, ó, você é um... Tenho certeza que isso que eu vou falar você já sabe, mas você gera conteúdo, eu gero conteúdo, mas muitas vezes eu gero um conteúdo que eu vou ser sincero, até vou decepcionar meu público aqui. Cara, o Fernando aparece lá e fala assim, tem que gravar um vídeo para o YouTube. Esqueci, daí eu penso, vou fazer um vídeo aqui para encher linguiça. Jogar alguma coisa aqui. Faça um troço banal, simples, que eu falo assim, tô até com vergonha de publicar isso. E aí, no meu consultório, tempo depois, entra alguém e fala assim, doutor, teve um vídeo que você fez, daí a pessoa comenta sobre aquele vídeo que eu achei bem simples, e a pessoa fala que aquele vídeo mudou a vida dela. Alguma coisa, alguma palavra, alguma forma de trazer um despertar, sei lá, mudou a vida. Então, se vídeos banais que eu jogo lá só para preencher calendário, muitas vezes foram o gatilho para algumas pessoas mudarem a vida, eu tenho certeza que o que você trouxe aqui hoje de informação, com essa capacidade que você tem de clareza, de trazer um assunto complexo, mas transformar ele em algo fácil e palatável, e abordando problemas e patologias e queixas que hoje acometem a imensa maioria das pessoas, essa tua 1h30 aqui, 2 horas aqui comigo, essa tua dedicação que você trouxe aqui hoje, o quanto que você se doou para um canal que a gente tem 2 milhões e tanto aqui de pessoas que nos seguem, cara, eu tenho certeza que a tua missão como médico hoje aqui, foi plantada uma sementinha que com certeza absoluta vai ficar repercutindo, porque é um vídeo que vai ficar para sempre aqui. Milhares de pessoas irão se beneficiar desse conteúdo e entender de uma vez por todas que se a gente não tem saúde, a gente não tem vida. Então, parabéns pela habilidade de utilizar palavras aqui hoje. Tenho certeza que, não importa o nível intelectual de quem esteja nos assistindo, ficou fácil para todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por pensar fora da caixinha, parabéns por fazer parte desse time de médicos que olha para o ser humano de uma forma diferente, uma medicina humanizada, se preocupando em ajudar as pessoas não só a viver mais e melhor, que essa é a tua missão. Então, você tem o meu respeito, parabéns e conta comigo, com a clínica, com a gente aqui, por que precisar, viu? Samuel, eu quero te agradecer porque para mim é uma responsabilidade enorme e é um prazer enorme vir de Caxias do Sul para cá. Essa viagem foi uma viagem que eu fiz com muito gosto para vir participar desse podcast aqui. Gostei muito do convite, fiquei muito lisonjeado, muito feliz, porque eu sei do alcance do teu canal, da tua medicina hoje. Eu te considero hoje, tenho certeza que vários colegas dessa área consideram um dos expoentes da medicina funcional integrativa no Brasil. Uau! E eu estou muito feliz de estar aqui participando e fico muito feliz pelos elogios, inclusive, e também por poder ajudar um número muito maior de pessoas que eu já ajudo nos meus canais de comunicação aqui no teu podcast. Com certeza você não tem noção do tanto de gente que você vai ajudar aqui hoje. Isso aí, para mim, é a função social do médico, né? É estar disposto a fazer o bem, a gerar saúde e a compartilhar conhecimento, porque a gente compartilha... Conhecimento não tem dono, né? Então, a gente compartilha conhecimento e cada pessoa que consegue usar isso na sua vida, eu tento sempre trazer as coisas de forma prática para que as pessoas possam usar no seu cotidiano, adaptar no seu dia a dia e, muitas vezes, entender que elas não precisam ficar refém de uma medicação ou de um diagnóstico. Eu digo, o importante não é a etiqueta na testa. O importante é a pessoa ter um estilo de vida cada vez melhor e buscar mais saúde. Certamente ela vai melhorar o que ela já tem e o estilo de vida e os sintomas ou as queixas que ela tem atualmente, se ela viver melhor. Nunca é errado fazer o certo. Boa. Então, melhorar sono, melhorar alimentação, melhorar convívio social, tudo que a gente falou hoje aqui, tantas outras coisas, elas têm que ser propagadas e devem ser cada vez mais divulgadas. E espero que cada vez mais outros colegas venham para esse time de médicos com visão, abordagem e visão funcional integrativa para poder não só evitar o incêndio, mas desenvolver um povo com mais saúde e melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa sociedade.
e evitar que adoeçam, né? E que vivam com boa performance e vivam por mais tempo. Acho que essa é a nossa função. Que as suas palavras sejam ouvidas. Precisamos de médicos assim, né? Para reforçar esse time aí, que está crescendo cada vez mais. Diga-se de passagem, assim como a gente avalia doenças e faz um prognóstico, em 2034 serão tantos, a gente faz uma expectativa. A gente também sabe que está crescendo e que vai crescer mais o número de profissionais com essa visão. Então, fica aqui meu muito obrigado, gratidão a você. E quero saber, você de casa, o que você tem a dizer aqui sobre esse bate-papo? Alguma coisa que a gente falou aqui foi novidade para você? Você já sabia de tudo? Você segue esse canal aqui, já é um expert em saúde? Se algo foi novo aqui para você, escreve o que foi. O que você gostou de ouvir aqui? O que agregou na tua vida? Qual foi a novidade para você desse bate-papo de hoje? Outra coisa, sentiu vontade de ajudar alguém? Algo que a gente falou aqui hoje, você pensou assim, isso vai servir chapéu lá para o meu tio, para o meu avô? Tem alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje? Então manda esse podcast e vamos lá, né? E por favor também, se está comigo até o final aqui, comigo e com o Marcelo, dá um likezinho, deixa esse comentário abaixo. E se não tiver inscrito no canal também, está chegando agora, se inscreva. São mais de 700 vídeos aqui para te ajudar. Basicamente no que a gente falou o podcast inteiro. Uma medicina de estilo de vida. Um estilo de vida saudável para promover saúde, para não precisar ficar tratando doença depois. Agradecendo também aos nossos apoiadores e, obviamente, né, como a gente fala de cérebro, vou ter que pegar a latinha do Brainstorm, um suplemento da Essential que tem como função aí ajudar um pouco mais na função cognitiva, melhorar a performance cerebral. Agora, não vem buscar no Brainstorm milagre, né? Você não come direito, não dorme direito, está desidratado, desnutrido, não é essa latinha aqui que vai te ajudar. Agora, é um belo potencializador para quem já faz todo certo. Como sempre, chega no final aqui, também na hora de agradecer, eu praticamente não tenho mais água aqui dentro, a gente usou a garrafinha aqui, a água da garrafa, para hidratar as cordas vocais, mas não é por isso que a gente vai deixar de agradecer quem nos hidratou durante esse episódio. Então, gratidão ao pessoal da Aqualive, obrigado por apoiar esse projeto, por ajudar a fazer com que o podcast do meu canal do YouTube tenha tanto convidado, ajudar a custear a vinda, o estúdio. Então, Essential e Aqualive, obrigado pelo apoio. Marcelão, vamos lá? Vamos se despedir da nossa audiência? Até logo, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.